Mais uma vez a gente aqui, todo o tempo, e você é nosso convidado. Sejam bem-vindos. Esse é o canal Todo Tempo Podcast. Ali atrás temos o Edson. Sou Joe. Atrás das câmeras, nos ajudando sempre. Deus abençoe tua vida, Edson. Nossa. Amém, cara. E eu sou o Renato Zóia. Tenho o prazer de estar aqui mais uma vez nessa mesa. Essa mesa aqui, ela tá ficando... Ela já se tornou santificada pelo próprio Espírito de Deus, porque esse lugar aqui, no dia dessa gravação, eu queria que vocês estivessem aqui para vocês sentirem. É que esse lugar aqui fica tomado com o Espírito Santo. Eu espero que a sua casa tenha esse mesmo lugar que a gente tem aqui, porque toda vez que a gente se une para falar da palavra, o Espírito de Deus parece que faz a gente sentir uma alegria dentro de nós, sabe? Amém. E ajunte a sua família, os teus irmãos, a tua mãe, teu pai ou amigos na sua casa e faça uma reunião para falar dele. Isso é bom demais para começar o dia, qualquer hora do dia que seja. Fale dele, porque isso é vida para as nossas células, para o nosso corpo, para nossa... Tudo muda, cara. É um negócio sobrenatural. Enfim, hoje mais uma vez nós vamos tratar daquele tema que você viu sábado passado, que é sobre a fé. E aí a razão, às vezes, ela pode fazer com que a sua fé duvide, mas a razão também pode fazer com que a sua fé fique mais forte. E aqui na minha frente, mais uma vez, temos esse pastor aqui maravilhoso que você já conhece. Então, seja bem-vindo de novo, pastor. Obrigado, Renato. Moisés. Obrigado você que está assistindo aí todo o tempo, né? Ao Edson Carneiro, né? Esse podcast abençoado, né? Deixa eu arrumar o pastor aqui, né, velho? Arruma aqui, que eu sou meio troncho. Pronto, aí, ó. O pastor tá sempre bonitão. É uma elegância que só Jesus sabe. Pastor, a elegância tá na alma, pastor. É verdade. Moisés. Todo mundo te chama de pastor ou, por exemplo, as pessoas que são mais íntimas de você te chamam de Moisés, né? Não, como que é isso aí? Não, os membros da igreja e as pessoas que sabem que eu, tipo assim, que congregam comigo, ou que congregaram comigo, me chamam de pastor Moisés. Pastor. Nem fala de Moisés, chama pastor, né? Eu congreguei em Manaus, eu dirigi uma igreja em Manaus, chamo de pastor e tal. Porque você acostuma, né? Você tá conversando ali. E agora os mais íntimos, aqueles que estão na minha casa, me chamam de Moisés. E quando eu estou oficiando, isso é uma norma assim, vamos dizer assim, né? Eu estou na igreja, por exemplo, estou celebrando um casamento, estou realizando um ato litúrgico, aí eles chamam de pastor, porque eu estou exercendo o meu pastorado. Quando eu vou visitar alguém enfermo, aí eu sou um pastor ali, porque eu estou fazendo uma obra especificamente de Deus, igual Jesus, né? Jesus, quem é esse? Não é Jesus? Mas quando ele estava fazendo, chamavam de Rabone, de Rabi, porque ele estava executando a obra, o reino de Deus. Mestre. E a Bíblia diz, né, que nós devemos honrar aqueles que presidem sobre nós. Pedro escrevendo fala assim. Então, quando você congrega e ele é teu pastor, que vela pela vossa alma, que ora por você, então é por isso. Entendi. Mas na verdade, Renato, o reino de Deus é o contrário. Quem quer ser grande? Que seja pequeno, né? O menor. E quanto mais você sobe, mais você desce. Verdade. É o reverso de Deus. É o multiverso de Deus. É muito bom isso aí, né, cara? Bota tudo de ponta cabeça. E o interessante é que Deus vai cobrar. Isso dá medo, tá? Deus vai cobrar conforme o teu conhecimento, né? Aquilo que te foi revelado, né? Isso. Então nós temos que... Por isso que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando aqui. Pois é, cara. E você é da onde, pastor? Eu sou de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Aí, Edson, teu conterrâneo, né, cara? Os carioca aí. Só que eu não falo mesmo, mas eu não consigo. Eu perdi. Os cariocas... Eu perdi sim. Não, tem coisa que fica no DNA. Aí, ó. Nós que estamos aqui entre os cariocas, eu aqui que sou mineiro, entendeu, Uai, que isso aí. Eu já venho com queijo aqui e já boto o pão de queijo ali na mesinha e a gente degusta, entendeu? Já os carioca faz o quê? Come o pão de queijo, entendeu? Porque é isso, né? Os mineiros são bons recebedores. Amém. Ô Moisés, no vídeo passado, cara, a gente tava tratando sobre... A gente terminou o vídeo, se você não viu, dá uma olhadinha que tá muito bom.
A gente terminou o vídeo falando de uma história que eu quero voltar aqui um pouquinho para você pegar o contexto. Essa história a gente até falou aqui no canal, mas a gente vai ir por cima, tá? Vai ser rapidinho. É a história dos espias. Sim. Moisés saiu do Egito, a gente sabe, libertou o povo. Sim. Então o povo viveu várias coisas com ele, né? Inclusive a libertação, as pragas e etc, sim, que a gente já sabe a história. E aí, próximo ao momento deles entrarem à terra prometida que Deus tinha encaminhado, Deus larga essa aqui para Moisés. Moisés, vem aqui, vamos conversar. Aí vai lá Moisés, ter com o Senhor, e aí Deus fala isso aqui para Moisés. Envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes ou líderes, né? Sim. E aí é um caso de Moisés, né? Porque é o Moisés aqui que vai resolver pra gente. Esse Moisés aqui resolveu esse caso, mas esse aqui vai resolver pra nós. E aí a gente conhece um pouco da história. E aí Moisés separa os líderes ali e manda. E os caras passam 40 dias consultando toda a terra que Deus tinha prometido dar a eles. Era a terra, a terra das terras. E isso, a terra rica em tudo. Em manava, como está escrito, leite, né? Leite e mel. Isso, é uma terra próspera. A terra, imagina, é a terra que Deus fala, essa é a terra mais rica que eu vou dar para vocês. Imagina o centro de qualidade de Deus, né, velho? Como que é? O padrão é lá em cima. É essa ouro. Terra. Padrão ouro. E padrão acima do diamante. Ouro, né? É. E aí os caras vão e encontram várias questões, situações. Entre elas, o que tinha, Moisés? As cidades eram edificadas com muros muito altos, né? Como é que eles iam romper esses muros, né? Por exemplo, passar. Eles não tinham experiência em combate. Porque a maioria deles tinha nascido escravo, então eles não tinham. Porque eles estavam vindo do Egito, estavam todos escravizados, Moisés foi salvar eles. Então, isso aí é legal de apontar. Eles não tinham conhecimento de guerrear e etc. O povo daquela terra eram os cananeus, né? Habitava ali também alguns filisteus, em algum ponto da terra, e eles já dominavam o ferro, ou seja, eles tinham espadas, eles tinham lança, armas de ferro, né? E eles, tudo bem que os egípcios tinham, alguns poucos tinham alguma coisa, mas eles não dominavam ainda como construir essas armas. Então, entendi. Era um povo praticamente desarmado. Então, se eles tinham todo esse armamento, provavelmente eles tinham treinamento de como usar, treinamento de uso daqueles utensílios de arma, no né, caso, cara? o povo da terra, né? O povo, o inimigo. O inimigo, assim. E para completar, os filisteus, por exemplo, eles eram da ilha de Creta, diz a história, né? Eles eram gregos, então eles tinham uma estatura elevada. E o povo de Israel andando no deserto, escravo, alimentação fraca, 1,50 m, 1,60 m. Tudo baixinho. Tudo baixinho. Não, imagino. Era cruel. Então, assim, para eles era praticamente aos olhos humanos impossível, né? Então, eles encontraram muralhas, que é um lugar edificado, cidades edificadas, construído por gregos que já tinham conhecimento ali de arquitetura e muitas coisas adiante, né, que já cananeus. Sim. Eles encontraram um exército armado, diferentemente deles. E encontraram essa última possibilidade, que é a estatura deles era muito menor. Então, assim, às vezes nós olhamos o texto e nós recriminamos, mas se você fosse olhar pela não razão, é simples, né? Tá no lugar deles. Quantas vezes, né, Renato? Quantas vezes? Nós vamos enfrentar uma guerra e a razão diz que nós não vamos conseguir. Às vezes é uma guerra no seu trabalho, uma coisa que você tem que enfrentar. Às vezes é uma coisa com um amigo que você vai ter que resolver. E parece impossível. Às vezes é uma coisa com seu filho, com a tua filha. Um parente. Às vezes é um diagnóstico. Médico. Tudo isso simbolicamente representa o inimigo, que é isso aqui: cidades fortes, armamento grande, maior que eu. Meu Deus, eu me sinto muito pequeno perto disso. E realmente, não era mentira. Impotente. É tudo verdade, inclusive. É tudo verdade. E isso acontece conosco, acontece com quem está vendo esse podcast. Mas olha que loucura, Moisés. A galera que tá aí, que já ouviu essa história. Quantos tinham? Cerca de 6 milhões, né? Sim. De hebreus.
Mas 10 desses, quando voltaram a Moisés, foram lá discursar frente a esses 6 milhões. Dizer, olha, a gente encontrou esse monte de coisa, olha, sem condições. Deus mandou a gente pra lá, mas... E aí, velho, um cara chamado Caleb se levanta no meio daquela multidão, sozinho, cara. Sozinho. E ele fala, não, com a gente tem aquele que destrói qualquer exército, que Amém. É o Senhor dos exércitos. Josué também. E aí, na sequência, Josué vem com ele. Vai falando. E aí, cara, esses 2 caras, no decorrer da história, são recriminados por aqueles outros que não estavam entendendo. Aí está escrito aqui no texto que eles queriam apedrejar Caleb e Josué. Sim. E aí Moisés tem que intervir. E aí Moisés começa a orar e Deus vem falar com Moisés. Ao mesmo passo que esses caras, os 10, quando eles estão de frente para a multidão, eles falam assim, eles começam a difamar a terra. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura, como você disse, Moisés. E aí eles começam a chorar, o povo todo acredita nesses 10 e começam a chorar e não sei o quê. E aí eles chegam ao ponto de desejar o passado de escravidão, né? E aí eles falam, antes tivéssemos morrido na terra do Egito, lá onde a gente era escravo. Antes todos estivéssemos morrido nesse deserto, antes de chegar. Meu Deus. Yahvé nos trouxe a essa terra, onde tem espada, para entregar-nos como presa. Olha, você chega até a pensar mal de Deus, quando você... Perde a fé. Perde a fé, perde a razão, porque isso aqui é um discurso irracional, cara. Irracional. Não seria melhor voltar para o Egito? Voltar a ser escravo? E aí, para finalizar, eles falam isso aqui, ó. Escolhamos um novo líder e voltemos para o Egito. Quer dizer, Moisés é rodar também. Os camaradas pensaram em tocar em Moisés. Caraca, mano, olha o nível da loucura. Renato, e olha só, e eles sabiam que Deus era com Moisés. Pois é, cara. O que eles tinham na cabeça, né? Quando você perde a fé, você fica irracional. Pois é, e aquilo que você estava falando nos bastidores agora aqui, que era, mesmo que você já tenha vivido um passado de sobrenatural. Sim. Como eles viram o mar, o maná, as pragas, tudo. E mesmo assim, eles voltaram atrás e eles ficaram pior ainda do que eles já eram, porque eles queriam voltar lá para trás. É como se fosse, é melhor ser escravo do que lutar. Eles se entregaram. Melhor estar como liderança do faraó do que do próprio Deus. Do próprio Deus. Uai, porque nesse caso aqui, eles estavam rejeitando a liderança de Deus também. Deixa eu falar algo aqui. Fala, eu já li esse texto várias vezes, mas aí você leu agora pra mim, eu não tinha prestado atenção, que eles pegaram pedras pra matar o Josué e Caleb, né? Aqueles que creem, cara, são apedrejados. Porque eles estão contra o fluxo. Contra o fluxo. Contra a maioria. A maioria. Nem sempre a maioria que tá certa. Ó, pra você ver. Incrível, né? Eu não tinha reparado nisso. Dá uma pregação isso. Eu vou até pregar um dia sobre isso. Quer dizer que se estão lançando pedras em você por causa da sua fé, dê glória a Deus. É que você tá no caminho certo. Verdade. É porque tem hora que a gente tá sofrendo. Porque olha pra você ver. Aqui são inimigos externos. Mas às vezes são inimigos internos. Sim. É uma decisão que você tomou, que você está agora sofrendo por aquilo, porque o tempo de Deus, ele é diferente, e o que Deus consegue enxergar do fruto daquilo que você fez, às vezes você não está enxergando, e por isso que às vezes você sofre. Eles estavam sofrendo de maneira antecipada, mas a conquista da terra já estava aos olhos de Deus. Deus já sabia que a terra seria conquistada, mas eles não tendo a visão de Deus, como todos nós, como qualquer um aqui, a gente não tem a visão antecipada, a gente só tem o hoje, a gente só tem a fé e o próprio Deus. E aí quando a gente está sofrendo, às vezes por alguma coisa que a gente está passando, calma, continue crendo,
Amém. Isso que o Moisés está falando de tacar pedras, pode ser também um momento que você está sofrendo algo. Isso pode ser o tacar pedras. Se for, a única certeza, Moisés, você vai concordar comigo, que a gente tem que ter é que a gente está tomando partido pelo lado do Senhor. Do Senhor. Pronto. O resto, Ele se carrega. ele se encarrega. Segura a onda no que você está passando. Segura a onda no que você está vivendo, porque daqui a pouco, quando a terra for livre e você acessá-la, você vai ser grato de maneira eterna e a sua felicidade vai ser completa. Que é como ele está falando. Mas é do jeito dele, não é do nosso. É verdade. E o interessante, né, nós estávamos conversando antes, né, de começarmos aqui, é que não eram 12 espias, né? Eram quantos espias? Moisés, ele trouxe uma revelação para nós aqui. Eu falei com ele, Moisés, vamos falar dos 12 espias. Aí ele falou assim para mim, porque quando o Senhor pede para ele separar um de cada tribo, são 12 tribos. São então 12. é um líder de cada. 12 homens, E aí pra olhar. são 12 que vão olhar. É. E aí ele falou assim pra gente, fala aí, Moisés. Não, ao meu ver, né? 10 eram espias, foram espiar, mas 2 foram tomar posse. Porque observa que eles tomaram posse. Toda vez que ele dá o relatório, eles falam, porque o Senhor dará, porque é assim, porque é assado, nós vamos se alimentar deles. Ou seja, eles foram tomar posse. Essa é a grande diferença de quem tem fé. Quem tem fé não fica só olhando a banda passar. Quem tem fé toma posse. Quem sabe é por isso que muitas vezes nós ficamos lutando, ou você que está ouvindo, luta, e parece que nada acontece. Deus quer que você, a partir desse podcast, tome posse. Tome posse. Creia que ele vai fazer o que você não consegue. Siga o barco com ele. Sim. Os únicos que apossaram da terra Foram Josué e Caleb. Foram os únicos que creram. E tomar posse nesse caso era o quê? Crer. Viu? Viu como a fé está conectado a... Independente do que você vê, de circunstâncias, você crê, mesmo que a tua razão não compreenda. Como lida com isso, Moisés? E olha que lindo, Caleb, ele teve tanto, ele era uma pessoa tão voltada por fé, que quando eles foram tomar, depois de eles vagarem 40 anos no deserto, e eles tinham uma promessa de que aquela geração morreria menos Josué e Caleb, quando Moisés morreu, subiu no monte, depois Josué assumiu, e eles foram assumir ali a terra, Josué dividiu, cada um para lutar uma batalhinha lá. Foi. E aí, o que Caleb falou? Ele falou assim, hoje eu tenho 85 anos, mas eu me sinto mais forte do que quando Deus mandou. E ele falou o seguinte, ó, eu quero lutar. Eu não quero lutar numa guerra assim, plana. Eu quero aquele pessoal lá das montanhas, os maiores. Oh, glória a Deus. Eu vou entrar lá nos maiores, porque o Senhor vai me dar. Todos tinham medo dos habitantes da montanha, porque eles eram maiores, estavam numa posição. Quem já lutou no exército, por exemplo, na tomada de Monte Castelo, por isso que foi difícil, né? Os alemães, eles ficavam em lugares altos, e muitas vezes quem estava embaixo, eles lá de cima, eles atiravam, então era difícil. E a Força Expedicionária Brasileira, heróis aí, eles tomaram Monte Castelo, por isso que tomaram Monte Castelo, monte. Era um montículo, era uma montanha. Ou seja, houve lutar numa guerra em que você está num plano abaixo é muito mais difícil. Mas para Caleb, não. Caleb tinha fé. Essa declaração dele que ele fala, me sinto tão forte quanto quando eu tinha 40 anos. É lindo demais. E ele estava com 85. Quer dizer, quando Deus fez ele tomar posse, por conta dos outros, ele teve que esperar. Você vê que aquele que tem fé, muitas vezes precisa esperar o ecossistema rodar, o ecossistema de Deus. Nem tudo acontece. Às vezes o tempo, ele tem a ver também com o arredor. Nem tudo tem a ver só com você. Nem tudo tem a ver só com a gente. Às vezes Deus precisa preparar aquele ambiente. E aí tem pessoas. E a gente espera também o tempo dos outros. Porque mesmo que você não saiba, Deus está cuidando de todo aquele ecossistema que você vai chegar, para quando você chegar esteja tudo pronto na hora certa, do jeito que é para você. Né, Moisés? E aí, quando Caleb acessa, o que a gente aprende aqui é que Deus deu para ele
a força física, do corpo físico mesmo, saúde, músculo, cabeça boa. Ele estava com 85 anos, mas ele disse, eu me sinto tão forte como quando eu tinha 40. Ele sentia... ele estava falando a verdade, ele Era não verdade. mentia. Então Deus preservou a saúde dele. Enquanto você estiver esperando, Deus vai não preservar. ache... cara, não acho que porque o tempo tá passando, que você tá perdendo Amém. aqueles anos, que os seus dias estão ficando para trás e você tá envelhecendo e aí você vai ficar pesaroso. Não olhe para isso. Amém. Deus vai segurar a tua juventude, a tua saúde, o tempo creio. a seu favor. Porque é assim que ele faz com aqueles que creem, independente das circunstâncias, né? Que é o caso que a gente tá tratando. É verdade. E o interessante é que a razão, né? Se você olhar bem assim, os 10 tinham razão. Mas Pois é, né? muitas vezes, quando a razão nos domina, ou quando nós somos guiados pela razão, lembra de Jesus? Passando no lago de Genezaré com os apóstolos, veio uma grande tempestade. E o barco ia a pique. E a pergunta é, quem eram aqueles que estavam guiando o barco? Eram pescadores experientes. Verdade. O barco Conhecia do mar. realmente ia afundar. Eles ficaram com medo porque o barco estava entrando água. Aí Jesus repreende ele, homens de pouca fé. Porque a fé anula. A pouca fé, a incredulidade anula o agir de Deus. E quando nós olhamos mais para as circunstâncias do que para aquele Deus que está acima de nós, a nossa fé desaparece. É por isso que temos que olhar para o Senhor. Olhar para quem está sobre o problema, acima do problema. Eles entraram na terra e depois de 40 anos, porque aquela geração morreu toda no deserto. E quando eles voltaram para assumir, já 40 anos após toda aquela história, os filhos daqueles que tinham recuado na fé aprenderam com os pais. Não, o Senhor vai nos dar esta terra. Eu não quero cometer o erro. Outra lição sobre a fé. Você aprende com o erro dos outros, né? Você aprende com a experiência do teu irmão, com a experiência de alguém da tua família. A fé, ela é ensinável. Além de tudo, ela é ensinável. Por isso que nós temos que ler a palavra. Por que nós lemos esses heróis da fé lá em Hebreus capítulo 11? Torna-se uma fé racional, como você falou. Para aprender com esses homens de Deus o que nós cremos e aquilo que nós vivemos na fé. Não, e essa história que a gente tá vendo agora, ela tá sendo um exemplo disso. Sim. Ela tá ensinando pra gente como é o caminho racional de fé. Sim. O que quando você se deparar com uma situação, quem que você vai ser, né, Moisés? Sim. Os espias? Ou você vai ser os que tomam posse? Agora, dúvidas e questionamentos todos nós temos. Haverão, né? Eu tenho certeza que Caleb e Josué também estavam receosos. Porque eles eram humanos. Porque não é possível, né? Não pode ser, cara. As pessoas acham que a fé tira a sua razão, a tua capacidade intelectual. Quando Davi viu Golias, óbvio que quando ele olhou, ele deu um friozinho da barriga. Era um homem como você, era uma pessoa como eu. Consegue chegar ao perigo ali. Claro! Mas e tanto que olha que interessante, quando Saul falou, coloca a minha armadura, ele podia ter negado na hora. Mas ele pensou, ele tem razão, né? Vou colocar, né? Vou colocar, vai que dá ruim, né? Muito bom, cara, essa parte. Se fosse uma fé tão cega assim, É. ele teria, não. Não, eu não vou colocar armadura nenhuma. Mas ele, não, eu vou colocar armadura pra ver o que É verdade. E como é que ele não pensou assim? Não, beleza, eu vou pelo menos com a armadura, porque se ele joga uma lança em mim... Mas ele não tava pensando nisso. A armadura Prova é pesada. que ele não tava pensando. A armadura é pesada. Além Isso. disso. Ele não tava pensando nisso. Ele não tava pensando nos problemas Não. que Golias poderia trazer Não. pra ele. Ele foi de peito liso. De coração aberto, crendo como um menino. Isso, Que como era. um menino que era. Pegou 5 pedrinhas, né? Por que ele pegou 5 pedrinhas? Sabe? Já ouvi algumas histórias a respeito disso aí. Não, diz a história que Davi tinha 4 irmãos, né? Que eram gigantes também, eram os guerreiros de Gate, eram os filhos, né, daquele gigante lá dos filisteus, esqueci o nome, que é o pai de Golias, né? Bem famoso. Acho que é Elias, eu vou lembrar ainda. E esse Golias tinha irmãos.
Ah, tá. Então, pra cada. um pra cada. Eu vou matar ele. Se vier vier o os irmão, é um pra cada. Uma pedrinha pra cada um. É a família toda. Olha o tamanho da fé. Isso aí, né? Uma pedrinha pra cada gigante. Pra ficar rio. Olha, eu acredito que Deus, eu tenho uma ideia de Deus rindo, Deus se empolgando, Deus ficando feliz, Deus ficando triste. Deus pra mim é... Agora, veja se Davi não é um Caleb. Sim. Porque vê um gigante e fala, não, Deus é com a gente, vambora, pô, vamos pra cima dele. Mas todos os heróis da fé, todos eles, se você for, nós formos atentar para a história deles, Mesmo Cara, comportamento. com a cabeça do burro lá, a cabeça do... Sansão tinha perdido tudo. Tava preso, amarrado a um poste, cego, zombando dele lá no templo de Dagon, lá em Juízes, acho que é 13, né, ou 14. E aí vai, ele ora. Todos pelo mesmo espírito, né, Pelo Moisés? mesmo Espírito. Senhor, torna-me dar a minha força. Como hoje, né, Moisés? E ele é citado nos Heróis da Fé, na galeria dos Heróis da Fé. Sansão. Isso, e aí, quando escrevem lá em Hebreus capítulo 11, né, eu ia falar Paulo, mas não dá pra saber, eu acredito que foi ele. Eu também. Ele fala assim, me faltaria tempo pra citar, ele começa a citar assim os nomes assim aleatórios, porque se você olhar, todos os grandes da Bíblia foram movidos por fé. Depois você lê aí Hebreus 11. Hebreus 11. É interessante, né? E a fé é a base para construir o edifício. Você me falou uma coisa ali no bastidor que eu fiquei pensando, velho. Que era... Cara, veja bem, os caras viveram tantas coisas com Moisés e ainda recuaram, mano. A fé esmureceu. Sim. Eles vendo o sobrenatural, vendo Deus agir o tempo inteiro. Aí o Edson falou, pô, mas não acontece isso com a gente hoje? A gente vê Deus provendo de uma coisa, provendo em outra, e depois a gente fica com dúvida. Cara, me fez pensar que a fé, Deus é tão perfeito nas histórias, que ele, com esse povo aqui, não dava o maná. E aí Cristo fala assim quando esteve aí: os pais de vocês comeram o pão maná que foi dado no deserto, que era o maná, Sim. e morreram. Mas o pão vivo dado a vocês pelo próprio Deus, que veio do céu para a terra, que cai como maná do Aleluia. céu até a terra, para vocês comerem, Sou eu. eu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Cara, a fé não é uma coisa que parece que a gente tem que comer todo dia, Sim, cara. todo dia. Ele sendo pão, Sim. o maná descendo pra nós. É o maná verdade. Jesus Cristo. E a gente comendo dele todos. Não adianta o que você viveu ontem, Moisés. Não. E nem adianta guardar pra amanhã. Não tem como. É o Deus de já. É agora, todos os dias a gente tem que comer desse pão. Todo dia. E cara, veja Davi no Salmo 23, que ele fala, que outro dia eu tava meditando sobre isso, que eu esse trecho que a gente não se dá conta, Moisés, não sei se você já se deu, mas eu não tinha me dado. Tu prepararás um banquete pra mim aonde? Na presença dos meus inimigos. Na presença dos meus inimigos. Ele não tá falando a mesma coisa que Caleb? Eles serão pra gente como pão. Como o pão. Na frente dos inimigos? É. O que é esse pão, meu irmão? É a fé no Cristo que você come. Vou preparar pra vocês um banquete à presença. É o que é? O banquete é quem? É Ele, meu irmão. É ele, o pão vivo. Porque nada mais pode nos alimentar senão Ele. Senão ele. Você vê como é que as coisas se encaixam? Assim? Cara, como é perfeito isso aqui, cara. É muito perfeito. Você falou de Davi agora, eu lembrei disso aqui. É lindo. Que tem a ver com o mesmo espírito A de palavra Caleb. de Deus é linda. É muito, cara. É Quanto muito. mais as coisas se conectam, mais você se encanta. E você fica pensando, homens que viveram 2.000, 3.000 anos, um diferente do outro, mas é um encaixe perfeito, né? A palavra, ela é perfeita, cara. Se completa. Perfeito. E Moisés, como não se apaixonar por isso aqui, né, cara? É maravilhoso. Não tem, cara. A gente fica aqui... É que a gente é emotivo com isso aqui, né, Moisés? Então, a gente leva muito pra dentro, né, cara? A gente sente isso aqui. Sim. A gente não tá só falando, velho. A gente tá aqui de verdade, com o coração, com a alma, com o espírito e com a nossa fé. Com a nossa fé. A nossa fé conecta com... É aquilo, né? O Espírito de Deus testifica em nós São o os que a filhos. gente tá falando, Sim. o que a gente tá aqui crendo, e ele dizendo, meus filhos, é isso, sigam nesse caminho.
É maravilhoso. Né, cara? É maravilhoso. É lindo demais. Ai, galera. Assim, a gente tá dando pequenas pitadas da fé na nossa vida pra vocês. E essas histórias que a gente traz aqui, elas fazem conexão perfeita. Eu falei aqui do Salmo 23, que Davi coloca essa questão, né? Ele preparas um banquete pra mim à frente dos meus inimigos. Lembre-se, os inimigos da gente pode ser a gente mesmo, a nossa mente, a nossa fraqueza, o nosso medo, as nossas dúvidas, as situações que aparecem imprevisíveis, Sim. que você não contava, mas Deus é o Deus de todas as causas. Sim. E Ele é o Deus que não decepciona jamais, cara. Não. Então a gente vamos fazer mais um vídeo para dar um desfecho sobre esse nosso momento gostoso aqui. Então nós vamos concluindo esse aqui. Eu quero deixar vou deixar uma palavra aqui para Moisés encerrar lá. Jeremias, esse profeta maravilhoso, Jeremias 29:11. A gente precisa realmente deixar o Senhor ser de verdade o Senhor que a gente fala tanto que quer que Ele seja. Nada melhor do que quando você tá na frente dos inimigos, sabe? Sim. Deus fala assim, ó: somente eu, conheço os planos que determinei a vosso respeito. Declara Yahvé. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Isso é a nossa razão, entendendo qual é o desejo de Deus para nós. Que Deus abençoe você, que nós possamos entender que esses planos de Deus aqui são perfeitos, são bons, e que nós possamos manter a nossa fé. O segredo de nós mantermos a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Você está sendo agora impregnado com fé. Amém. Amém? Glória. Através do Todo Tempo Podcast. Muito obrigado, Moisés. Sua presença aqui Amém. é sempre Glória muito a boa, Deus. cara. Muito boa. Glória a Deus. Eu espero que vocês estejam gostando, porque a gente aqui gosta, entendeu? Então, boa semana pra você. Que o Espírito de Deus direcione a sua vida, direcione os seus desejos, direcione as suas decisões, que é uma coisa muito importante pra gente. E que Deus possa seguir orientando você, sabe? Amém. Dando pra você os conselhos, porque Ele é o conselheiro maravilhoso, né, Moisés? Sim. O Deus forte, o príncipe da paz, Príncipe da paz. Pai da eternidade. Esse é o Deus que a gente segue, o nosso amado Jesus querido, Jesus Cristo. Que Ele realmente toque cada coração, o seu coração. E que essa palavra possa reverberar em todos que chegarem perto de você. E que Deus seja, através de você, canal de qualquer coisa que outros precisem. Fique bem, que você tenha uma semana linda, abençoada, e que no próximo sábado a gente se encontre. Dependendo do dia que você está vendo, todos os sábados às 7 horas sai um vídeo novo para vocês. Comenta o nosso vídeo, curte aí e comente muitas vezes, porque a gente quer saber a sua opinião a respeito do que a gente está falando aqui. Pode perguntar qualquer coisa também que a gente responde, tá bom? Então até o próximo. Tchau para vocês. Tchau, tchau. Deus abençoe. Valeu, Edson.